Aí começou a gravar. Então, meus irmãos, eu gostaria de saber, né, quantos que estão aqui que já estiveram na primeira reunião. Tem alguém? Eu estava na primeira reunião. Maravilha, Márcia, Fabiana. Nessa, Márcia, nós temos... Márcia e Edivaldo. É Luiz Edivaldo. Ah, ok, irmã. Obrigado, querida, viu? Tá Na reunião anterior, nós tínhamos gente lá do norte, tipo do Amapá, como temos hoje, e tínhamos pessoas do sul também, né? Então, até porque nós mesmos somos do sul aqui, de Curitiba, e é o Brasil se reunindo, então, para, né, de uma certa forma, a gente falar a mesma língua, né? Nós não estamos aqui para dizer o que simplesmente a gente acha, né? A gente está aqui para realmente colocar o que o curso fala, e a gente crê que o curso está totalmente baseado na palavra do Senhor, né? E nós já ministramos esse curso há 7 anos, né? Nós já estamos ministrando os cursos, né, de educação de filhos à maneira de Deus já há 20 anos, né? Nós fomos alcançados, né? Deus nos alcançou através do nosso curso, mudou a nossa família, né? Restaurou a nossa família. Nós temos 2 filhos, né? Nós temos a Anne e nós temos o Evandro, ambos já são casados. A Anne, né, a nossa filha, já tem uma filha de 7 aninhos, né? E o nosso filho é casado com a Thalita e é missionário no Oriente Médio. Então, mas assim, a gente, claro, né, primeiramente deve a Deus, mas a gente deve também à Universidade da Família, aos cursos, né, disponibilizados, e nós cremos que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aquela família que colocar, né, esses princípios da palavra que estão nas apostilas, né, qualquer um dos 6 cursos, né, com certeza vai colher as bênçãos, né, como nós hoje estamos colhendo. Amém? Amém, amém. Mas nós queremos. Eu fiz Como Criar Seus Filhos, quando meu filho tinha 3 aninhos, e foi impactante dentro da minha casa. Meu filho hoje está com 13, e eu acho tão bonito quando ele e minha filha vão conversar comigo, eles colocam, se eu estiver conversando com alguém, eles colocam uma mãozinha no meu ombro, né, que eu aprendi no curso, eu ensinei para eles pequenininho, e até hoje vem, né, sendo praticado, né? E agora eles estão entrando na fase da adolescência, e eu anseio, eu busco de todo o meu coração esse conhecimento porque nós erramos muito, nós somos muito falhos, né? Nós seres humanos, e como pais, nós queremos fazer o melhor, mas é importantíssimo esses cursos da universidade, da família, paternidade bíblica, porque eles nos direcionam. Eu enxergo esses cursos como uma luz, sabe? Que a gente começa a olhar aquela luz e saber como lidar, baseado na palavra de Deus, com aquela situação com os filhos, né? Então, assim, eu tenho um amor, um carinho muito grande pelo casal que iniciou esse trabalho há muitos anos, né? Que é o Gary, né, e a Anne Marie, né? Isso mesmo. Então, essas pessoas que não têm essa experiência da paternidade bíblica, eu falo assim que quando de todo o coração ela abrir o coração com simplicidade, humildade para receber, ela vai receber um grande conhecimento, um grande conhecimento. Eu estou muito ansiosa para fazer tudo isso aí, porque eu sei que vai me ajudar com os meus filhos nessa fase da adolescência. E já de começo, né, quando a gente recebe o material e lê, falando, olha, o seu adolescente é uma bênção, né? O que foi implantado no mundo, falando que é uma fase difícil, não é a verdade. Ali já começa já a acalmar o nosso coração,
né? O conhecimento, como Deus fala, o povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente tem, a gente é muito mais feliz. Bem isso, Elaine, muito obrigado, né? E é isso mesmo, né? E quando a gente, além da leitura, ainda participa do curso, né? A gente compartilha com mais pais, com mais famílias, a gente fica ainda mais animado, né? E mais do que isso, né? A gente começa a colher os frutos, né? Porque a gente vai colocando em prática e vai vendo isso, né? Aquele conceito, aqueles princípios se tornar realidade. Os 3 primeiros capítulos, né, que nós vimos na última reunião, né, capítulo número 1, a lição número 1, é o perfil, né, da família saudável. Né, o capítulo número 2, a essência da rebeldia. Né, o capítulo número 3, o poder do relacionamento. Né. E hoje, né, nós vamos ver capítulo 4, recomeçando com credibilidade. Capítulo 5, como dizer eu te amo. E o capítulo 6, da autoridade à influência. Então, eu quero começar hoje, né, fazendo uma pergunta para vocês. Né? Alguém aí está bem afinadinho, bem alinhado, e poderia nos dizer, fazer algum comentário sobre a lição, ou o título da lição número 4? Recomeçando com credibilidade? Infelizmente, eu não li o capítulo 4, pastor. Eu fiz todo o teste da outra vez com meus filhos, mas infelizmente dessa vez eu não consegui ler. Certo. A irmã Márcia ali levantou a mão. Nós fizemos foi a lição que nós estudamos semana passada com o grupo. Na verdade, a gente já fez até o compartilhar dela. Certo. Foi bem interessante mesmo, assim, porque essa lição, ela traz, assim, um certo confrontamento para o casal, né? A vida a dois, a questão do tempo do sofá também, a gente lembra muito nessa lição, porque no nosso grupo é a primeira vez, todos os casais não é na nossa igreja, numa outra igreja, e está sendo assim, para eles é o primeiro momento com a ODF, né? Com esses cursos. Eles não fizeram os cursos anteriores, então foi bem interessante, foi muito bom também a gente ver a questão do testemunho, a gente cresce muito, né? A gente vê, assim, eu acho interessante nesses cursos o agir do Espírito Santo, que a gente pensa assim, meu Deus, será que vai... O pessoal está entendendo? E quando vem esse compartilhar, a gente vê a ação realmente do Senhor, né, nas famílias. Com certeza, irmão. Alguém mais quer falar a respeito dessa aula, desse título? O interessante Sim, também irmão. desse capítulo é a questão do casamento, né? O casamento em primeiro lugar, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu vou fazer esse curso e tal, e pensam que as lições são lições mais voltadas para os adolescentes, né? Aí quando chega no curso é que vai se deparar com uma realidade totalmente diferente. Vai ver que as lições são realmente, de fato, 100% todas direcionadas para o pai e para a mãe, para aqueles tutores dos adolescentes. Né? Aí tem aqui no texto um trechinho que é interessante. Que motivo ele terá para se envolver emocionalmente com a família? Se as duas pessoas que conduzem o lar não conseguem se dar bem, dificilmente poderemos esperar que a restauração da família aconteça. Né? E é aquela questão do relacionamento entre a esposa e o esposo, né? Então, se o adolescente não vê um relacionamento sadio entre eles dois, né, o que vai levar ele a confiar em manter um relacionamento
relacionamento com aquele pai e com aquela mãe, um relacionamento sadio, né? Então, primeiro tem que partir do casal, né? Mostrar para o filho um relacionamento sadio para que ele se inspire naquilo ali e a gente possa estar influenciando aquele filho, né? Amém, queridos, amém. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre essa lição, sobre o título dessa lição? De repente, até alguma dúvida, né? Fazer alguma pergunta. Eu acho que tem um microfone aberto aí. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Se ninguém mais se manifestou, né? Vamos, então, comentar um pouquinho, né? Sobre as pessoas olham para esse título, né? Recomeçando com credibilidade. A princípio, né? Mas será que eu posso recomeçar? Será que existe margem para eu recomeçar? Porque assim, né? Chegam todos os tipos de família, né? Para fazer o curso. E tem umas, como nós já tivemos, né? Assim, o desprivilégio, digamos assim, de ter, não porque elas não foram trabalhadas, mas porque elas chegaram assim arrebentadas, né? O marido no segundo casamento, a esposa no segundo casamento, os dois com filhos do primeiro casamento. E assim, a esposa querendo odiar o filho mais velho já, né? Então, imagina, né? Chega assim, sabe? Tipo assim, é a última chance que eu vou dar para minha vida, porque não tem jeito mais, né? Tudo que eu tentei deu errado, tudo que eu tentei, né? Aí, de repente, chega numa aula como essa, recomeçar, e recomeçar com credibilidade, né? De repente bate uma dúvida ali, né? Mas será que é possível isso? Né? Então, eu creio que, como eu já falei na reunião passada, né? Que eu gosto de verificar, de analisar, de perceber, né, cada detalhe. Então, detalhe do título de cada lição. Eu acho muito importante isso. E dessa, né, recomeçando com credibilidade, né? Então, poxa vida, eu posso recomeçar. Só que não é de qualquer jeito, né? Tem que ser com credibilidade. Então, como que eu faço isso? Eu quero recomeçar, mas como que eu faço com credibilidade? E essa lição vai explicar, né? E o irmão Edivaldo ali com a irmã Márcia já deram, né? Falaram que tem que ser o casal tem que colocar, né? O outro em primeiro lugar, não o filho, né? Se colocar o filho em primeiro lugar, é como se o filho estivesse no meio. Então, o filho acaba juntando os pais, mas ao mesmo tempo acaba separando. Aí, quando o filho cresce e vai embora, né, fica uma lacuna. Mas também, né, não é só isso, tem outras coisas, né? Tem que começar com a gente. Né? Às vezes a gente quer jogar a culpa no filho, quer jogar a culpa no cônjuge, quer que o outro peça perdão, quer que o outro reconheça, né? Mas a lição aqui, o item 2 ali, depois da introdução, já disse. Comece com você. Então, o homem ao máximo ensina, se não, chega de mudança, chega de transferência de culpa. Assuma você a sua parte. Né? E é muito fácil, até o próprio Senhor Jesus Cristo disse que como é fácil a gente ver um cisco no olho do nosso irmão e, ao mesmo tempo, não enxergar a trave que está no nosso olho. Né? Então, que a gente possa inverter isso, né? Que a gente possa começar
começar pela gente. Eu queria que a Adriane, né, contasse até um testemunho que ela orava muito para Deus mudar a mim, né? E aí, o que Deus falou com você, bem? É um período em que a gente estava num ringue, assim, sabe, um contra o outro, realmente, assim, e estávamos dentro da igreja, mas não compreendíamos muito a palavra e foi um tempo bem difícil. Mas eu orava e dizia assim: Senhor, muda o Célio, Senhor, ele é tão ruim. E orei muito tempo assim, nunca falei isso para ninguém, e sempre orando da mesma forma. Aí um dia eu fui num retiro, e naquele retiro teve um apelo, e eu fui à frente, e eu chorava tanto ali, e dizia a mesma coisa. Mas eu falava muito baixo, ninguém podia ouvir. E, de repente, eu só vi que uns pés chegaram ao meu lado e falaram assim: Deus vai mudar ele, mas ele vai mudar primeiro você. E foi, assim, verdadeiramente o que o Senhor fez, né? O Senhor começou por mim. E assim com os nossos filhos também, né? A mudança começa conosco, né? E através desse testemunho, eles vão ver, né, que nós estamos realmente interessados em melhorar o relacionamento. Então, irmãos, é bem assim, né? Quando nós temos outros testemunhos, a gente queria algo tão importante, queria que viesse pedir perdão para a gente, né? E Deus falou: não, a gente quer que que vocês vão pedir perdão, né? Sempre pela gente, né? E o Gary e a Anne-Marie, como a Elaine já citou aí, né? São os fundadores que receberam isso de Deus, né? Eles colocaram isso nessa apostila aqui, né? E como é que eu começo, então, né? Poxa, tá bom, eu vou começar, mas eu começo fazendo o quê? Né? E a palavra diz que, aqui o texto diz, a apostila diz, que é pedindo perdão. Não tem melhor forma de se recomeçar algo, né? Porque quando você vai recomeçar, você quer limpar tudo, né? Se você vai, de repente, né, você alugou um lugar, né, e você vai colocar a tua empresa ali, né? E você chega naquele lugar, você vai reformar primeiro, você vai limpar tudo, você vai deixar do jeito correto, né, para aí começar a montar as coisas, né? Então, se a gente quer recomeçar, fazer tudo novo, então é tudo novo. Então, peraí, se eu acho que eu fui responsável por alguns erros, a minha esposa por outros, os meus filhos por outros, tá, mas eu vou reconhecer os meus erros, então, as minhas falhas, os meus pecados, e eu vou começar a pedir perdão. Porque é só o perdão que remove, só o perdão que libera, né? Então, eu preciso ser humilde, reconhecer as minhas falhas, né? E pedir perdão, né? Porque Deus exalta quem se humilha, né? Deus exalta o humilhado. Se alguém vir me humilhar, né, dizer que eu estou errado, dizer que eu fiz tudo errado, não. Deus não vai me exaltar por isso. Ora, se eu me humilho, se eu reconheço que eu estou errado diante de Deus, diante da minha esposa, dos meus filhos, aí a coisa já começa a fluir. E tem algo aqui que nós já experimentamos também, quando você é humilde, né, você acaba influenciando o outro a ser humilde também. E foi o que aconteceu nessa experiência com a gente. Deus mandou a gente pedir perdão para aqueles que a gente achava que tinha que pedir perdão para a gente. E quando a gente pediu perdão para eles, aí disseram assim: não, 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 não. Quem tem que pedir perdão somos nós.
Entende? Por quê? Porque você influencia. Assim é dentro da família também, com a esposa, com os filhos, né? E como é que você faz isso? Aí nós temos uma dinâmica que a gente aplica, né, nessa aula, a gente aplica com os líderes, com os líderes não, com os alunos, né? A gente pega e apresenta um cacho de uvas, né? E a gente retira uma uva aqui, né? E a gente diz que a uva agora, essa uva aqui, ela não vai ser simplesmente uma uva, né? Mas ela vai significar as 3 letras que compõem, né, o nome dela, a letra U, a letra V e a letra A, elas vão significar união, vida e amor. Né? E aí você vai, né, instruir os teus alunos, né, instruir as pessoas que estão fazendo o curso, a durante a semana fazer isso em casa, né? E dar essa uva, né? Então eu falo para minha esposa, eu peço perdão para ela e digo para ela assim: você quer ter união, vida e amor pleno comigo? Eu te peço perdão agora, você aceita? E se ela aceita, né? Ela come a uva, né? Aí eu posso pegar mais uma uva, né? Eu posso ser meio geral e aqui eu não estou falando de erro, de pecado, de falha nenhuma, mas precisa ser específico e você pode reconhecer diversas falhas com o teu cônjuge. Você pode usar uma uva para cada falha dessa, né? Ou você pode usar uma uva para todas as falhas, mas você deve usar isso para todas as pessoas da família. Aí depois o seu cônjuge vai pegar a uva e vai fazer também. E os teus filhos, né? Os seus filhos vão ser encorajados, né? A fazer o mesmo. Né? A gente não vê, não poucas famílias, né? Que testemunham que todos fazem, né? Então há uma limpeza ali, há um ambiente, né, propício para um recomeço. Sugerimos que esse momento seja feito na mesa, após um jantar, após um almoço, o momento em que vocês acharem melhor, né? E que tragam esse cacho de uva, né? Esclarecendo a todos o que significa, e que comece pelos pais, né? Um pedido de perdão por algo passado ou algo do dia, porque são coisas muitas vezes tão pequenas que acabam nos separando. Um dia eu estava assim tão estressada, tão atribulada e fazendo as coisas, o serviço todo da casa e pedindo para o meu filho, só que estava na casa naquele momento, faça isso, faça aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo, e aquela agitação, né? E de repente eu percebi o quanto eu estava estressada. E então eu chamei ele, coloquei a mão no pescoço dele e até eu falei assim, eu estou chata hoje, né? E ele, E eu pedi, me perdoa, vamos zerar e começar de novo. Então são coisas tão simples, mas que ficam marcados, né? Então, e através da uva ali é um momento da gente limpar, né? E começar de novo. Amém, queridos? Né? Eu gostaria de pular um pouco para frente nessa mesma lição e falar sobre a interdependência, né? Está lá no item 9, né? Estimule a interdependência. O que é interdependência? Alguém saberia explicar para mim? Por favor, né? Um de cada vez aí.
Boa noite, pastor. Boa noite, Fabiana. A interdependência a gente trabalha também com os pais no curso de educação de filhos à maneira de Deus, né? Na última lição. E a gente mostra a diferença de uma família independente de uma família interdependente, né? Enquanto que a independente, cada qual cuida de si, todos na mesma casa, mas com mundos totalmente individuais, em que ninguém se preocupa com ninguém. E mostra a diferença de uma família interdependente. A gente costuma fazer aqui em casa, fazer com o grupo, colocá-los de mãos dadas, um olhando para o outro, né? Mostrando que é uma família interdependente, que um sabe quando o outro está triste, sabe se está mais gordinho, né? Se os óculos estão quebrados, coisas assim. E depois a gente põe todo mundo de costas, de mãos dadas, e a gente mostra a diferença do que é uma família que está dentro do mesmo ambiente, mas que ninguém consegue ver como que o outro tá, né? Não sabe nada da vida do outro, né? A coisa do celular, a TV em cada quarto, cada qual no seu mundo, né? Deixa uma família interdependente. É isso mesmo. O importante hoje, né, para as famílias moderninhas, é ter um banheiro, cada um, né? Todo quarto ser uma suíte, né? Não é ter uma copa grande, uma mesa grande, para que todos sentem ao mesmo tempo, né? E os sofás, antigamente, eles eram virados um para o outro, né? Para que todos ali pudessem, sentados, estar de frente um para o outro. Hoje está virado para a tela, né? Hoje estão do lado, estão sempre virados para uma tela. Então, que a gente possa rever isso, né? E o que eu sempre digo da família interdependente é que ali um depende do outro, né? Então, se a minha esposa não estiver bem, peraí, eu não estou tão bem, né? Esse meu amor, o que que você está sentindo? Porque a tua infelicidade está me causando, né, infelicidade também. Para eu ser completamente feliz, você tem que estar feliz. Os meus filhos têm que estar felizes, né? Então, eu até cito, né, dois ditados, né? A família independente, que cada um por si e Deus por todos, né? Todos estão voltados para fora, como a Fabiana falou ali, na dinâmica lá do círculo, né? E tudo que se passa lá fora com os amigos, né? Com a, com a sociedade, né? Lá na empresa, seja aonde for, né? Tá bem fácil, está bem na frente dos olhos dela, mas a família está, né? Tendo dificuldade de ser enxergada, porque ela está do meu lado, mais para trás aqui, outros bem atrás, né? Ao contrário da família interdependente, né? A família interdependente, o resto está para trás, né? E todos aqui na minha frente é fácil de enxergar cada um. E também tem um ditado, né, para a família interdependente: é um por todos e todos por um, né? Então, na teoria é muito bonito isso, né? Não é muito bacana, né? Eu pertenço a uma família, eu pertenço a algo maior do que eu, né? E isso é muito bom, isso é muito bacana na igreja, a gente vive isso também como comunidade, né? Ah, na teoria, mas e na prática, né? Poxa, na prática, aí eu vou ter que me doar, né? Aí, poxa, hoje eu queria descansar, mas a minha esposa queria ir em tal lugar e, poxa vida, né? De repente o meu filho vem me fazer uma pergunta que para minha cabeça, para minha mente é algo óbvio. Você está louco? Como é que eu vou te ensinar a fazer isso daí? Essa tarefa de escola, isso já era para você estar cansado de saber, né? Então, sabe, engula quadrado, vai lá, né? E pai e mãe, estimule a sua família a ser uma família interdependente, né? Então, tem que começar por você, né? Eu gostaria que vocês abrissem, né, a Bíblia de vocês aí, em Malaquias 4:6, o último versículo do Antigo Testamento.
Eu vou ler o verso 5 também, tá? Verso 5 e 6. Diz assim, ó: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Veja, a gente crê, né, que todo detalhe na Bíblia não é por acaso, né? E esse detalhe aqui do verso 6, né, que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja, primeiro está dos pais aos filhos, né? Essa é a vontade do Senhor. Que nós sejamos os principais, nós demos, né, o início a esse recomeço, né? Então, primeiro a gente tem que se voltar para os nossos filhos, para depois, né, e com certeza eles se voltarão para nós, tá? Então, oxalá todos nós possamos ter uma família interdependente, não só falando que quer, mas, né, tendo a atitude de quem realmente quer. Com certeza você vai influenciar os filhos. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse tópico? Pastor, Sim. como a sua esposa fala do filho, né, que eu tenho essa humildade de pedir perdão quando eu percebo que eu estou fazendo algo errado, mas são duas crianças, né, o meu filho de 13 e a menina de 10. Mas por mais que aparentemente eu creio que eu, de alguma forma, devo demonstrar, mesmo de forma inconsciente, alguma diferença. Porque essa passagem de converter o coração aos filhos falou muito comigo. Eu fiz um devocional de oração de 40 dias entre mãe e filhos, né? E de mães para os filhos. E eu nem sabia que tinha essa passagem na Bíblia e falou muito ao meu coração. Só que quando você fala uma palavra com um filho e você percebe a compreensão dele, ele aceita a palavra. Mas aí a outra pessoa, a outra filha, você fala, ela não tem a mesma compreensão e você muitas vezes não sabe lidar com aquilo, né? Situações assim eu converso com a minha filha, eu falo, filha, eu amo você, você é um presente de Deus na minha vida, eu sonhei com você antes mesmo eu grávida do meu filho, eu já pensava que eu ia ter você, filha. Então, assim, eu sempre procuro, né? Mas ela tem um temperamento diferente. O que aquela dinâmica que você fez da bexiga também falou comigo. Essas dinâmicas, elas parecem muito simples, mas não que eu esteja comparando a mesma altura das parábolas de Jesus Cristo, mas para mim elas soam como se fosse, porque nós passamos a enxergar algumas situações de forma mais clara depois das dinâmicas, né? Então, por isso eu Uhum. acho elas muito importantes. E falou muito comigo ao meu coração, porque eu faço de tudo, eu peço para o Senhor para abrir o meu coração para a palavra de Deus, porque são coisas simples, mas falam muito comigo. E eu falei assim, a minha princesa, ela é aquela bexiga difícil de encher. Mas eu creio que esses estudos, a minha busca, as devocionais, eu vou saber lidar. Porque é que nem ela falou com o filho, parece eu falando com o meu filho. E meu filho entende, né? A minha princesinha, ela já ia ficar bem emburrada, sabe? Provavelmente não faria se eu falasse brava para fazer as coisas. Provavelmente ela não iria fazer. E um dia eu falei assim, não, eu fazendo uns devocionais, falei assim, eu vou agir totalmente assim, né? Vou melhorar, vou converter meu coração para ter mais paciência. E aí eu chamei as amigas da escola e sempre dá um trabalho, eu moro em chácara, tem 50 animais aqui. E fiz sabe, aquela festa com as meninas, né? Brincadeiras, enfim.
E aí eu falei assim, eu brinquei tanto com elas no sábado, eu falei assim, agora domingo, que minha princesa está com dificuldade na escola, eu vou chamar ela para estudar. Filha, vamos estudar, aproveitar que está cedo, a gente acordou cedo, e a mamãe está disposta, você também? Não. Falei, mas você precisa estudar, filha, você não está bem nas suas notas, eu quero te ajudar. Não, não quero. Então, aí nessa hora, é onde é o ponto-chave de você ter a sabedoria, né? Porque quando o filho corresponde, é fácil, mas quando o filho não corresponde, você tentando fazer o seu melhor, essa parte é difícil, porque imediatamente soa no nosso coração ingratidão. Ou que você não vê, ou que a pessoa é egoísta, essa mistura de sentimentos, eu tenho um problema porque eu sou muito emotiva. Então eu já me afasto e com certeza eu vou chorar dentro de um banheiro, alguma coisa assim. E ela percebe. E eu tô vendo que isso também é nocivo, porque eu acredito que chega a minha filha, tipo assim, eu sou uma pessoa que sou errada, eu não mereço o amor da minha mãe. Eu penso que ela deve pensar alguma coisa nesse sentido, por ela me fazer chorar. Então é uma mistura de ações e emoções que eu não experimentei com o meu filho, né? Porque foi tudo sempre muito fácil. Então, Uhum. eu estou expondo isso justamente porque esse ponto do perdão e da conversa, de você recomeçar, como você disse, falar é fácil, né? Na prática, nós temos que ter muito discernimento, buscar muito Espírito Santo de Deus, para que ele nos dê, né? O Espírito Santo, o equilíbrio, a sabedoria, o domínio próprio, para a gente conduzir essa fase com graça, com a graça de Deus. Entendi, Elaine. E pegando o gancho seu aqui, Elaine, eu vejo assim, os temperamentos são diferentes, né? Minha mãe teve 10 filhos, e ela disse que não se tem 10 temperamentos, mas os 10 eram diferentes um do outro, né? E sempre um mais fácil de se lidar, de conversar, de compreender, e outros, né, um pouco mais difícil. Mas eu vejo assim que cabe a nós pais, né, moldar cada um deles, né, e levar cada filho a ter em sua vida, tá, o fruto do Espírito. Né? E quando a gente lê lá sobre o fruto do Espírito, lá não diz esse, né? Ó, se você for sanguíneo, é esse fruto. Se você for melancólico, é outro. Não, o fruto é um só para todos, né? Então, nós temos que levar nossos filhos, né, a ser moldado pelo Espírito, né? E assim como nós estaremos expondo, né, no dia a dia o verdadeiro fruto, eles também, né? Então, ensiná-los o que é e como se deixar ser moldado, né, para que torne cada dia mais agradável essa comunhão. Eu gostaria de acrescentar ainda, né, Elaine, que muitas vezes a gente, como pai, a gente só quer instruir os filhos, em todo momento. A gente, de repente, não para um momento para ouvi-los, para perguntar para eles, por que você age assim? Por que é que você não quer estudar? Entende? Talvez você possa dizer assim, mas eu já fiz isso. Mas quantas vezes você fez isso? Será que ela confia em você para ela responder lá do fundo do coração o porquê que ela não quer? Né? Então, essa é uma questão. Outra questão é, esse dia que ela disse não para você, ela teve consequência? Ou simplesmente ela não estudou, não teve consequência nenhuma, teve um domingo do jeito que ela queria, né? Então, você vê, né? Esse é um ponto que você toca que, para mim, não teve consequência.
porque eu sou essa pessoa que eu estou te falando, eu fico triste, parece que muda, assim, o dia, né? Eu posso até não falar nada, mas eu não puno, porque eu penso assim, se eu brigar com ela, se eu punir, aí ela vai se afastar mais de mim, né? E aí eu fico, infelizmente, eu acho que ela já entendeu isso, que eu não consigo chegar até o final, porque eu fico com dó, vamos dizer assim, né? Eu não quero, eu tenho medo de afastá-la de mim se eu for muito severa, né? E Então, eu acho Elaine, que esse é o ponto-chave. Sobre perguntar, eu já perguntei várias vezes. Eu sou uma mãe que procuro sempre conversar com eles, dentro do carro, eu procuro, que nem Deus fala para a gente falar sobre a palavra de manhã, de tarde, de noite, dentro do carro, na hora do almoço. Eu procuro dar uma pincelada, cuidado para não ser uma pessoa chata, né? Eu procuro fazer isso daí. Mas eu também percebo que eu tenho essa falha. É uma falha, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho aquele pulso firme. Então, eu acho que eles já viram isso em mim. isso é uma. Ninguém é perfeito. E você achou já essa tua imperfeição, digamos, né? E você precisa batalhar para vencer isso, né? Então, precisa haver uma consequência. E não vou citar versículos para você aqui, tá? Mas eu vou citar o capítulo também, e o outro eu vou citar só o livro. Então, leia Provérbios inteiro, que você vai ver alguns versículos ali que fala sobre, né, a não consequência, e leia Hebreus capítulo 12. Tá? Se você quer ter filhos, né, nos caminhos do Senhor, exercite, né, o que está escrito nesses livros aí. Em outras partes da Bíblia também, mas especificamente esse. Né? Então, na lição número 5, se eu não me engano, da Educação de Filhos à Maneira de Deus, tem um teste lá, não sei se você tem essa apostila, né? Você pode fazer o teste lá da consciência proibitiva, né? Ver se a tua consciência proibitiva não é muito alta. Você precisa trabalhar ela para ela vir para sadia, para você conseguir fazer coisas que você acha que os outros vão reprovar. Ok, Elaine? Né? Obrigado, queridos. Alguém mais? Senão nós vamos para a aula 5. Já estamos há 50 minutos nessa aula. Então vamos lá. Sim. Quem chamou? A irmã Márcia, a irmã Edivaldo. Não, pastor, só lembrando aqui de um pequeno detalhe quando o senhor falou sobre a questão do perdão, né, que é muito importante. Só aquela questão que a gente tem uma mania, em geral, né, a gente pede perdão e a gente tem uma mania de dizer assim, olha, eu te perdoo, mas se tu fizer isso, isso, isso e isso, e só que a gente tente pedir perdão sem estar mostrando o erro, porque é uma coisa que nem o senhor falou no início, né? Tem que ser uma iniciativa nossa, tem que partir de nós, mas sem estar, é a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte e deixar que o Espírito Santo ele vai agir e fazer a parte do outro lado. Sem que tenha esse mais. Isso é muito importante. Exatamente. Sem justificar. Sem justificar, né? Aquele que pede perdão e justifica, eu te peço perdão, mas eu fiz aquilo porque aí já está querendo justificar, aí já não é mais um pedido de perdão. E vale também dizer aqui, né, que é perdão, pedido de perdão, não é pedido de desculpa. Desculpa é dizer, sinto muito, foi mal, né? É para algo que foi sem querer, né? Então ninguém, né, vai orar ao Senhor e vai dizer, desculpa aí, Senhor, né? Desculpa aí, foi mal, né? Não, eu creio que todos nós aí, né, a gente se humilha e pede perdão. E da mesma forma a gente tem que fazer isso para os outros membros da família. Obrigado, irmã Márcia, pelo lembrete aí. Amém? Podemos dar sequência aqui, então, ir para... Sim? Alguém chamou?
Isso, agora fechou o microfone de você. Então, vamos lá para a aula 5. A aula 5 é uma aula que, né, já é bastante conhecida, tem livros, né, vendidos aí do Gary Chapman, que fala sobre esse assunto. Como dizer eu te amo, né? Então, veja, talvez é possível que tenha alguém aqui também que nunca tenha ouvido falar, né? Então, como que eu estou dizendo eu te amo, né, para os outros membros da minha família? Eu quero lembrar aqui que, né, uma coisa é ser amado, outra coisa é sentir-se amado, né? Então, eu creio assim que os nossos filhos, eles sabem que a gente ama eles. Eu creio que se nós formos verdadeiramente cristãos, né, eu creio que todos os nossos filhos vão ter certeza disso. Mas isso é uma coisa. Agora, será que eles se sentem amados? Né? Essa lição aqui vai mostrar isso, né? E eu gostaria de citar dois exemplos aqui, né? A própria lição vai dizer aqui, né, que a própria lição vai dizer aqui que o amor, né, a gente precisa, é como se fosse linguagens, né? Línguas, né, no mundo, que são faladas no mundo. E o Gary, né, ele cita um exemplo de quando ele estava na Rússia, e ele é americano, ele entende um pouco, se eu não me engano, de espanhol, de francês, e ele estava numa praça, e de repente, no meio daquela, né, muvuca toda ali, todo mundo falando em russo, todo mundo, de repente ele ouve alguém falar inglês. Aquilo chamou a atenção dele, né? Por quê? Porque ele entendeu aquela língua, né? Então, nós tivemos essa mesma experiência agora no mês de dezembro, né? Nós estávamos na Turquia, né? Imagine lá uma língua completamente diferente da nossa, né? E nós visitando, até por isso que eu estou com a caneca da Turquia aqui, tá? Aqui nós estávamos visitando a Hagia Sofia lá, e no meio daquela muvuca toda tinha muita gente ali também visitando e tal. Aí, de repente, eu escuto um pai chamando a atenção do filho em português, no português brasileiro. Não era o português de Portugal, né? Era o português brasileiro, né? Aquilo já me chamou a atenção, eu já voltei a minha cabeça já para o lado, né? Então, é isso que a gente deve, né? Assim, provocar nos filhos, quando a gente demonstrar amor por eles, né? Então, a gente vai usar uma das 5 linguagens de amor, né? A que eles mais se identificam, né? E quando a gente fizer isso, é como se eles chamassem a atenção deles. Poxa vida, eu não apenas sei que sou amado, mas eu me sinto amado. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado, minha mãe. Né? Então, essa é uma forma, essa é uma dinâmica, né? A gente faz uma dinâmica, digamos assim, usando as línguas, só que é de uma forma diferente, né? Que fica difícil a gente fazer aqui agora. E a gente usa outra dinâmica, que eu vou pedir para a Adriane falar ali. Né? A dinâmica que nós fazemos, assim, durante aulas antes até para... Nós perguntamos para os alunos o que um prato, né? Um prato que eles gostam demais e outro que eles não gostam. De preferência até bem lá no começo das aulas, para que eles esqueçam que um dia eles falaram isso, né? E então, até vou dar um exemplo aqui, vamos ver aqui a Fabiana. Fabiana, diga aí um prato que você gosta muito. Camarão. Camarão, qualquer jeito de camarão? Risoto de camarão.
Risoto. E um prato que você não consegue engolir? Acarajé. Acarajé? Sério que você não gosta da acarajé? Não, não Não consigo. acredito. Puxa, eu ia te convidar para vir aqui semana que vem e eu ia fazer, porque você não provou o meu acarajé, né? Você comeu, acho que assim, né, nas ruas, algum lugar, mas o meu acarajé você vai amar. Nossa, olha, eu vou fazer semana que vem um acarajé assim muito especial para você, inclusive eu ponho camarão nele. Nossa, fica uma delícia, você nem imagina o meu acarajé. E você vai ter que comer, não, porque eu vou fazer para você, né? Eu vou fazer especial para você e você vai amar, eu tenho certeza. Gente, não é É assim difícil. que a gente age? A gente quer agradar o outro oferecendo aquilo que nós gostamos. Se eu quiser agradar a Fabiana, eu tenho que fazer um risoto camarão. Não adianta fazer o acarajé que eu amo tanto para ela, né? Eu tenho que fazer o que ela gosta, né? E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Aquilo que a gente ama, a gente quer empurrar a goela abaixo, né? Dizendo que nós passamos horas fazendo, nos sacrificando por aquilo e queremos que eles recebam como uma declaração de amor e que eles fiquem felizes e dizem, puxa, muito obrigado, mãe, amei, né? Mas eles não conseguem ouvir muitas vezes. A gente quer que eles se sintam amados. A gente chama eles de ingrato, né? Mas a gente está fazendo aquilo que, estão falando uma língua aí que eu não entendo. Está dizendo eu te amo numa outra língua, né? Se vier para nós aqui, não sei se tem alguém que entende russo aí, né? E falar eu te amo em russo para mim, pode repetir 1000 vezes, pode gritar, que eu não vou entender, né? E é assim que a gente está agindo, né? Quando a gente faz então algo pelos filhos que eles não gostam, que eles não entendem. Irmãos, essa aula eu acho que ela é muito assim batida no bom sentido, né? E só ficaria nesse tempo aqui dentro dessa aula para a gente dar para vocês, mas eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida, né, quer fazer alguma pergunta, dar alguma opinião, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Então, vamos para a aula número 6. Né? Então, é da autoridade à influência. Essa lição aqui, né? Eu gosto de analisar também, né? Eu gosto de analisar o título dela, né? Como assim da autoridade à influência? Como assim? As duas coisas não tem como eu perder a autoridade e ganhar influência. Se eu perder a autoridade, eu estou perdendo influência também. Então, acho que esse título aqui também, né? Então, como assim, né? Então, nessa aula, a gente vai ver que realmente, né, a gente precisa ir deixando, não é perder a autoridade, né? Não é esse o verbo usado, né? A gente vai deixando a autoridade de lado e vai, né, liderando mais pela influência, né? E se eu pudesse dar um outro nome para essa lição aqui, qual que seria? Se vocês quiserem anotar aí, né? Da obediência à responsabilidade. Né? Então, quando eu tenho, né, autoridade e o meu filho aceita ela, ele é um filho obediente. Né? Agora, se eu tenho uma boa influência, se o meu filho me vê fazendo e ele vai fazer também, então se ele me vê sendo responsável, né,
fazendo as minhas coisas, ele vai ser responsável fazendo a dele também. Né? Então, mas como que a gente faz isso? Né? Então, tem ali a troca de autoridade, diz o item 3 ali. Né? Então, eu preciso, né, ir retirando a minha autoridade, porque a autoridade bíblica ela é motivada pelo amor. Né? Veja, nós estamos falando aqui de filhos adolescentes, tá? Nós não estamos falando aqui de crianças. Então, veja bem, acho que é até legal, né, a gente sempre enfatizar isso, quando a gente estiver liderando um grupo. Irmãos, nós estamos falando aqui de adolescência. Tá? Então, a fase da infância já passou. E veja, não só a fase da infância passou, como passaram-se 5 aulas. Nós estamos aqui na 6ª aula, na 6ª semana. Então, deduz-se, né, que você já compreendeu, está colocando em prática tudo aquilo que já foi aprendido, e agora estamos chegando aqui. Tá? Se você colocou tudo em prática, então você vai usar a sua autoridade no filho adolescente somente quando for necessário. Tá? Então, mas tem gente que pode dizer assim, não, mas não é possível. Eu perder a autoridade, se com a autoridade meu filho já não me obedece. Imagine se eu não mandar mais ele, se eu não exigir mais dele, se eu deixar minha autoridade de lado, como é que vai ser? Aí que eu não vou ter influência mesmo. Aí você quebra, né, esse pensamento, né, quebra esse sofisma na mente, tá, do pai, da mãe, dizendo assim, olha, os amigos não têm autoridade sobre seu filho, mas têm influência. O celular, a internet, a mídia, não tem autoridade sobre seu filho, mas tem influência. Aquele professor que diz tudo que você não quer que ele diga, que ensina muitas coisas que não deveria ensinar, não tem autoridade sobre seu filho, mas tem influência. E você, pai, quer continuar tendo autoridade para ter influência? Então, se o pai, né, colocou o item, a lição 4, recomeçando com credibilidade, se ele colocou em prática, né, se agora ele está cumprindo o que ele disse, se está, né, trabalhando para ter uma família interdependente, se ele está tendo diálogo com o filho. Veja, diálogo você fala e você ouve, né? O diálogo é uma conversa que tem ida e frida, que tem, né, de 2 lados, né? Você ouve e você fala e você ouve. Então, você está praticando isso, né? E se seu filho tiver um problema, né, tiver uma dificuldade, e ele tiver a liberdade para te falar, para te pedir uma ajuda, né, ou para dizer assim, pai, você está me dizendo isso, mas eu tenho dificuldade de entender que é assim, né? Se você der liberdade para o seu filho lhe questionar em amor, né, então você vai conseguir influenciar com as suas atitudes, né? Aliás, há quem diga, como o próprio Jorge Nishimura disse uma vez, que ele aprendeu que as atitudes, elas não são a melhor forma de influenciar uma outra pessoa. Não são. A atitude não é a única forma, ou a melhor forma. É a única forma. Não é a melhor forma de influenciar, é a única. Né? Então, pais, vocês querem influenciar os seus filhos, né? Que eles obedeçam, que eles sejam responsáveis, que eles, né, entendam você, que eles peçam perdão, dê exemplo disso. Seja obediente à palavra, seja responsável, faça as tuas, né, os teus deveres, né? Obedeça a Deus, peça perdão quando você está errado. Então, essa é uma forma
de influenciar, não é só com a autoridade, muito pelo contrário. Né? Se eles já tiverem idade suficiente para ter uma posição sobre determinado assunto, eles não vão querer abrir mão. Eles não vão abrir mão da sua autoridade. Então, a gente usa nessa lição o funil. Né? Tem pais que usam o funil, né, de forma errada. Né? E tem até um videozinho que outro dia eu postei no grupo de líderes lá. Né? As pessoas tentando usar o funil de forma errada. Né? Então, é tão óbvio, né, isso aqui. Como é que eu vou usar o funil, né, para transferir um líquido de um recipiente para o outro? Eu vou usar ele dessa forma aqui? Né? O que isso quer dizer na paternidade? Né? Na paternidade, ele demonstra que essa parte mais larga está na infância do filho, e a parte mais fina está na adolescência. Né? Então, porque o filho não entendia nada quando era criança, o pai não explicava nada, o pai deixava tudo, coitadinho, não entende, né? Então, ele não entende, o pai não explica nada para ele. Então, ele pode tudo. Sabe aquela família, aquele casal que você gosta muito, que você queria convidar para vir na sua casa, mas com aquele filho, impossível. Porque o filho mexe em tudo, né? Pega tudo, às vezes acaba quebrando, sujando, né? Amassando algum objeto, alguma coisa, e os pais ficam quietos dizendo nada. Né? Então, esse é um exemplo de uma paternidade que está fora do funil, está com o funil invertido. Conforme ele vai crescendo, né, e os problemas vão aparecendo, os pais vão tentando fechar, né, vão tentando apertar, vão tentando tirar a liberdade. Né, mas ninguém gosta de perder algo que já conquistado. Isso vale para nós adultos, vale na família, vale no trabalho. Né? De repente, se você tinha uma regalia grande lá no seu trabalho e de repente foi cortado algumas regalias lá para contenção, né, de custos, você até aceita, mas você não gosta. Você vai demorar para se adaptar. E o filho também. Assim como é óbvio, né, que usar o funil dessa forma aqui para transferir o líquido de um recipiente para o outro, ele deveria ser igualmente óbvio na criação de filhos. Né? Então, nós devemos usar ele de forma correta. Né? Então, o filho ganhou responsabilidade, ele ganha liberdade também. Né? Até sair do funil. Tem pai que, né, ele vai aumentando esse funil aqui. Né? O filho já tem mais de 20 anos, a boca está super aberta, mas está no funil. Né? Deixa o seu filho voar. Eles são como flechas. Envie eles. Né? Deixe eles voar. E profetize na vida deles. Voe bem alto. Alcance tudo que o Senhor tem para você. Né? Então, uma outra analogia que eu faço aqui dessa aula, né? Ela vai falar aqui sobre responsabilidade, sobre liberdade. Né? Tem até um gráficozinho que diz assim, responsabilidade menor do que liberdade são pais autoritários. Né? Liberdade menor, aliás, liberdade maior do que responsabilidade, tá? São pais... Me fugiu a palavra agora. São pais autoritários, pais permissivos. Né? Então, liberdades maiores do que responsabilidades são pais permissivos. E como que faz, então, para ser um pai equilibrado? Então, o filho, olha a minha mão aqui, irmão, né? O filho alcançou a responsabilidade, ele ganha a liberdade. As duas coisas andam juntas. Né? Alcançou a responsabilidade e ganha a liberdade. Sabe? Vai indo essas duas coisas juntas. Né? Então, o pai permissivo, muita liberdade,
pouca responsabilidade ou nenhuma. Pais autoritários, né? Nenhuma liberdade, muita responsabilidade. E a gente precisa ser equilíbrio. As duas coisas precisam andar junto nessa balança aí. Tá? Se você faz isso e você explica, né, de uma forma que o filho possa compreender e você tem o diálogo com o filho, fica muito mais fácil, né, de você dar sequência na sua paternidade e você ter de volta, né, os filhos, eles depois de adulto, né? Os nossos 2 filhos são casados, né? É tão gostoso, né? Você vê que quando eles já são casados, já têm a família deles, né? Eles retornam para nós, né? E às vezes você percebe que só agora, teve coisas que eu ensinei lá na infância, eu venho ensinando desde a infância. Só agora, depois de casado, que eles colocam em prática. Então, não pensa que tudo que você vai ensinar hoje, você vai ver o resultado amanhã. Né? Não, não é assim. Né? Tem coisas, né, que você vai ver só na adolescência, tem coisas que você vai ver só depois dos filhos adultos, e tem coisas que você vai ver só depois deles casados. Mas não desista. Né? Faça conforme a palavra do Senhor. Né? Isso é realmente maravilhoso. Amém, queridos? Queria dar liberdade, porque vocês estão sendo responsáveis, né? De ficar aí quietinho, ouvindo. Então, agora vocês vão ganhar liberdade de poder falar, de poder fazer um comentário, de fazer alguma pergunta. Ninguém quer essa liberdade. Opa! E pastor, e a dinâmica da lição, dessa lição, autoridade, da autoridade à influência, como que é? Pois é, a gente usa essa do funil. Né? Ah, tá. E a gente pode pegar uma balança também, né? Então você pega e coloca, se você tiver aquelas balanças antigas com 2 pratos, né? Você pega, coloca escreve lá, né? Num prato, lá num peso, né? Responsabilidade. E aí você coloca muita responsabilidade, nenhuma liberdade, né? Aí a balança vai ficar, né? E depois inverte. Pai permissivo, pai autoritário, né? Então, o que é o correto? É estar equilibrado ali, né? Você até pode pegar uma garrafa, né? Para ficar mais... E pega a garrafa e põe o coisa assim, vem com a água, né? Para despejar, né? Não faz isso porque não vai dar certo, vai derramar tudo, né? E esse líquido que você vai derramar aqui, essa água, né? Você pode dizer que são os teus ensinamentos também, né? Vão mais fora, né? Vai mais para fora, você perde mais do que vai para dentro do coração. Agora, se você usa da forma correta, né? Provavelmente você não vai perder nada. Amém? Liberdade maior que responsabilidade são os pais permissivos, né? Isso. Mas nessa fase da adolescência, a partir dos 10 anos, vamos dizer assim, né? Como que a gente vai trabalhar essa responsabilidade, já que nós demos a liberdade, né? Vamos dizer assim, você pode estudar depois das 5, já que você quer, né? Você pode fazer tal coisa, já que você assim que você acha melhor. Você dá aquela liberdade e, de repente, você vê que está faltando a responsabilidade, né? De cooperar na casa, a responsabilidade do próprio estudo, que é o caso que eu estou falando. Como que nós podemos trabalhar essa responsabilidade sem autoridade? Então, para ela ganhar liberdade, ela precisa ter a responsabilidade. Então, se você quiser testar, você diz, nós vamos testar essa semana,
Vamos deixar você responsável, né? Eu não vou cobrar a lição de casa de você, mas quero ver isso depois de uma semana, como é que vai ficar. E depois de uma semana a gente volta a conversar. Aí vamos ver como é que vai ser a partir da próxima semana, né? E porque assim é fácil, né, deles prometer que vão fazer. É igual a criança, o adolescente que quer o cachorro, né? Mas o cachorro, você tem uns 50 animais, né? Você falou aí, né? Mas não é o caso da maioria, né? A maioria vive em cidade, vive até em apartamento. Então, tem que levar o cachorro para passear, tem que dar comida para o cachorro, tem que dar água para o cachorro, tem que limpar a sujeira do cachorro, né? O filho promete tudo na hora de ganhar o cachorro. Mas Esses depois, alimentos, inclusive, eu tenho muitos deles por causa disso, porque depois que eu sou uma pessoa urbana que vinha parar numa chácara, então você já imagina a minha dificuldade para me adaptar a tudo isso. E aí, quando você vem para uma chácara, todo presente que você ganha são animais. Olha, tem um casal de tartaruga, tem um casal de pato, um casal de galinha, um casal de cachorro. Aí você acha bonitinho tudo, né? Você é da cidade, você vê uma tartaruga, você acha lindo, você vê um pato, você acha lindo. E aí você não é acostumada com mato, e de repente eles se reproduzem, você acha lindo os filhotes e pronto, aí começa, porque você não consegue comer, porque você não é do mato, então você não consegue vender, porque você criou no colo. Aí fica assim, tá. é onde eu Então, chego com tantos animais. então você sente na pele isso, né? Porque muitos Uhum. filhos, de repente, não percebem isso antes de ter o animal, vão perceber depois que tem, né? E então, assim, aí se não fez jus àquela liberdade, você tira a liberdade fora. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Um exemplo é que eu não tenho outro exemplo para usar, mas é um exemplo que todos vocês, todos nós aqui vamos compreender muito bem. Aliás, nós já compreendemos muito bem, que é o exemplo da fralda, né? Então, quando seu filho, sua filha, né, nasceu, eu creio que todos aqui usavam fralda, né? E conforme o filho foi crescendo, né, você de repente chegou no momento que você disse, agora dá para começar a ensinar ele a pedir para ir no banheiro. Aí você, né, falou com o filho, falou com a filha, explicou ali e tal, e ela disse que compreendeu, que entendeu, perguntou, você vai pedir? Vou. Aí você pega e já sai e vai para o culto com ele sem fralda. Você pega, sai e vai para o shopping com ele sem fralda. É assim que você faz? Você não dá liberdade antes dele demonstrar a responsabilidade que realmente ele pede. Então, você primeiro vai deixá-lo em casa, sem fralda, né? Isso. Até quando você tiver certeza, você não tiver mais preocupação com aquilo, aí agora você vai sair, você vai para o culto, você vai para o shopping, você vai numa festa, num aniversário, né? Vai chegar um momento, aí ele vai chegar lá nesse, mãe, né, pai, eu estou com vontade de ir no banheiro. Beleza, você vai, leva ele no banheiro, e qual é a sequência disso? A sequência é que ele ir no banheiro sem pedir para você. E qual é a sequência disso? Quantas vezes seu filho foi no banheiro por dia? Sei lá. Por quê? Porque ele é tão responsável com isso que eu não. Sabe? É assim que a gente tem que treinar os filhos, nas outras áreas também. Só que tem gente que diz, mas você tem que deixar o filho fazer tudo que ele quer. Então você deixa ele atravessar a rua sozinho, quando ele é pequeno? Não, atravessar a rua sozinho não dá. Por que não dá? Porque o prejuízo é imediato. Assim como deixar sem fralda, o prejuízo é imediato. Você já vai ficar envergonhado, vai ficar, né? Imagina. Então, as outras coisas, o prejuízo não vem imediato. Você não percebe a consequência do erro, da falha dos filhos na hora. Não necessariamente, pelo menos. Aí a gente pega e age de outra forma.
Agora, se a gente agir da mesma forma que a gente agiu, né, quando a gente estava tirando os filhos da fralda, a gente vai ter o mesmo êxito. Consegui responder você, Elaine? Sim, graças a Deus. Muito obrigada, pastor. Deixa eu colocar uma situação aqui que ocorreu para mim há alguns anos atrás. Uma irmã, ela passou uma mensagem para nós, pedindo ajuda. A filha dela tinha 3 anos de idade. E ela disse assim, pastor e pastora, me ajuda. Porque eu não sei mais o que eu faço com a minha filha. Ela, toda vez na hora de sair, é uma briga. Porque ela quer escolher a roupa que ela quer sair e não tem jeito. Aí eu brigo com ela briga comigo e ela pega e me pergunta assim para mim, mãe, a mãe não confia em mim? O que eu faço, pastor, quando ela faz essa pergunta? Isso é uma pergunta errada, não tem resposta. A pergunta é, ela devia confiar em você e não você nela. Então você tem que explicar, olha, há um erro aqui. Uma criança de 3 anos de idade não tem o dever de saber que roupa usar. Mas a mãe tem. Então, quem tem que confiar aqui em alguém é você que tem que confiar na mãe. Então, essa pergunta está errada, não tem resposta para ela. Tem que você ver o absurdo que a gente chega. Né? E essa três mãe anos. trabalha. 3 anos. Pastor, 3? Isso, 3 anos. Ah, sim. Né? Então, né, a gente acha absurdo isso, mas tem isso. Tem isso por aí. Né? Então, a adolescência, eu já falei na aula passada, quero repetir aqui, que é aquela fase que a gente acha que é difícil. A gente é bombardeado por dia, né? Todos os dias, pela mídia, sem perceber, de uma forma perceptível ou não, né? De uma forma assim, como é que eu posso dizer, né? Escancarada ou não, né? Que os adolescentes são assim mesmo. De certa forma, sim, mas é que eles estão encopridando, né, a adolescência. Começa cada vez mais cedo, termina cada vez mais tarde. E a gente pode mudar isso. A gente pode, claro, não é? Você veio até agora com o seu filho agindo de uma forma e agora você disse é diferente. Não. Você vai chegar, vai dizer, olha, eu estou aprendendo, né, que a adolescência é algo que tem que passar rápido, que vocês agora podem se tornar responsáveis, sim, em muita coisa, né? E eu quero, devagarinho, vamos passando essa responsabilidade para vocês. E vocês, se vocês não fizerem, vocês vão arcar com a consequência. Por exemplo, ali a irmã Elaine falou da liberdade, né? De estudar. A irmã está disposta a deixar a sua filha tirar uma nota baixa até reprovar, se ela não estudar? É uma consequência. Entende? Se a irmã não está disposta a isso, então não dê essa liberdade. Entende? Mas comece a falar com os filhos, a dialogar com os filhos. Ó, isso daqui já é responsabilidade de vocês. E dê exemplo para eles, né? Que a gente é responsável. A gente não faz só o que a gente gosta. Né? Eu, irmãos, eu levanto 5 horas da manhã. Eu não gosto de levantar cedo. Mas nem por isso eu levanto esperneando, brigando e acordando todo mundo. Não. É responsabilidade minha. Eu ainda tenho que ser grato a Deus que eu tenho um trabalho. Vocês estão me entendendo? Então a gente precisa mostrar para os filhos que nós, como pais, a gente não faz só o que a gente gosta. Né? Eu creio que todas as mães aqui, os pais, né? Não precisa alguém botar o relógio para despertar para acordar ele. Nenhuma mãe aqui precisa dizer, o filho dizer, mãe, já é 1h da tarde, mãe, a mãe nem começou a fazer almoço, a mãe não vai fazer almoço hoje. Não, ninguém precisa ficar lembrando. Por quê? Porque é a responsabilidade dela. Entende? Você, então, passe isso para os filhos. E aí, qual é a responsabilidade que vocês podem ter?
que vocês acham que vocês podem fazer sozinho? Então, vamos fazer um teste, ver se vocês podem ser responsáveis mesmo. E se vocês não forem responsáveis, vocês vão arcar com as consequências. Amém, irmão? Nós, eu quero... Já são quase 9h30. Eu quero dar liberdade para vocês falarem aqui. Tem muitos que estão aí com a câmera fechada, né? Se puder abrir a câmera, né, para a gente vê-los, né? Nós estamos aqui para tirar dúvidas, né? Nós estamos aqui para, né, para ajudar os irmãos. Nós não somos, né, ISO 9001, não alcançando o coração desse adolescente, dos cursos da UDF, mas, né, Deus já nos deu a oportunidade de dar uma caminhada aí nesse curso, ou nos cursos da Universidade da Família, né? Nós temos uma família abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. E estamos aqui para dividir a nossa experiência com vocês aí. Tá? Vocês podem perguntar, vocês podem comentar. Pode falar, Fabiana. E marido ali, que eu não sei o nome do marido, desculpa. Meu nome é Quesado, sou esposo da Fabiana. Prazer, pastor. Como? Meu nome Prazer, é Quesado. Quesabe. Quesado. Quesado. Sobrenome, Quesado. Sou conhecido mais pelo sobrenome. Ah, ok, irmão Quesado. Maravilha, prazer. Pode Prazer, falar. Pastor, na verdade, nós estamos com uma filha com quase 13 anos, né? E a gente às vezes fica meio na insegurança, porque nessa fase eles querem conhecer coisas que até então não foram apresentadas, tipo, eu quero assistir um filme de terror. Aí eu coloco todo o que a Bíblia fala a partir disso, o quanto você pode abrir brechas, né? Tenta explicar no mundo espiritual de uma forma proporcional para a idade, mas tem situações em que eu proíbo ou eu vou com ela assistir o filme? Porque é uma situação tão delicada, pastor, porque ela pode querer ir fazer escondido, então ela prefere me pedir para eu ir com ela. Qual é a sua opinião, pastor? Olha, a minha opinião é a seguinte, cada caso é um caso, tá? Que fique bem claro isso. Aconteceu conosco, os nossos filhos eram adolescentes, e também foi um caso isolado, não foi nenhum caso pensado, tá? Mas depois a gente viu que foi muito bom. Nós fomos para a praia, na casa de um colega, né? No meio do carnaval. Aí chegou a noite, a gente foi dar uma volta na praia. E fomos, de repente, quando a gente viu, estava no meio da muvuca lá. A gente não achou que ia ter tanta muvuca, né, de carnaval, assim, na beira da praia, na rua ali, marginal, né, na rua, como é que chama? A beira-mar, né? E tinha muita muvuca, muita gente bêbada, muito som alto, muito, sabe? E a gente entrou numa sorveteria, né, tomamos um sorvete e tal. E estávamos não só nós 4, né, não só eu, minha esposa e meus filhos, tinha mais gente da igreja também. E depois voltamos embora, tal, até vimos, né, um caminhão de som, né, também da Bola de Neve da cidade lá, com louvores e tal. A gente achou muito bacana, muito bonito, né? Tentando fazer a diferença ali, certamente fez, né? E depois a gente perguntou para os filhos, né? O que é que eles tinham achado daquilo. Aí eles falaram que não gostaram. Não, tá louco, que absurdo aquilo. Então, veja, não foi pensado, como eu já falei, né? Foi algo que aconteceu, né, por acaso, mas que eles perceberam, eles estavam, né, conosco, e perceberam tudo aquilo, que às vezes bate a curiosidade, às vezes eles querem conhecer, né? Porque os amigos, a influência dos amigos falam tão bem e tal, e de repente se ele vai com você e tal, pô, não é assim como o meu amigo falou. Não, eu não quero isso para mim.
Você entende? Teve uma vez, eu nunca fui assim de futebol, eu gostava de assistir. Hoje nem dou bola mais. Eu gostava de assistir a seleção brasileira e tal. Mas nunca fui assim nem de jogar futebol, nem fanático por futebol, por time, né? E um dia aqui em Curitiba veio a seleção brasileira jogar aqui, mas ela veio fazer um jogo treino, né? E a entrada era 1 quilo de alimento não perecível. E eu levei meu filho, que era adolescente. Meu Deus, já foi um tumulto para entrar no estádio. Aí chegamos na arquibancada, já não tinha mais lugar. Aí tinha uma repórter, que eu não vou dizer aqui quem que é, nem da televisão que ela era. Já foi estúpida com o policial que foi falar com ela, foi pedir para ela sair dali e tal. Sabe, uns troços assim, e não tinha nem começado o jogo. Os jogadores estavam se aquecendo no campo. Eu olhei para o meu filho assim, filho, o que você acha da gente ir embora? Pá, vamos, né, pai? Isso aqui tá terrível, né? Sabe, foi outro caso. Ele nunca mais vai querer ir no jogo de futebol. Não que isso seja pecado, né? Mas algo que às vezes tira, sabe, né? Pode fazer alguma coisa para Deus. Então são situações que a gente pode usar, sabe, com sabedoria, né? Então, irmã Fabiana, eu não conheço a irmã, não conheço seu marido, não conheço sua filha, mas olha, se ela está pedindo, eu diria assim, leve muito em consideração em assistir com ela. Às vezes não precisa ir no cinema. Às vezes pode ser em casa, né? Então, assim, eu não estou dizendo que é para assistir, mas eu dei os meus exemplos aqui, e isso não é regra geral, tá? Que fique bem claro isso, cada caso é um caso. Nós tivemos sucesso nesses 2 casos aí. Um foi bem pensado, como foi a situação do carnaval. Respondido, irmã? Respondido, pastor. Obrigada. Respondido, pastor. E eu tenho o mesmo entendimento que o senhor, viu? Eu penso da mesma forma. Mas bem. proporcionando a censura, né? A censura do filme, né? Claro, claro que sim. Com certeza. Ao filme de terror, o meu filho já pediu para mim também. Ele também tem 13 anos. Mas como já uma vez eu fiz um estudo sobre isso, e muitos filmes de terror, eles são consagrados, eles são feitos de forma assim, que já teve muitos rituais antes dele ser lançado, ou nas gravações, né? Então, assim, algumas coisas postadas nesse sentido, e experiências com parentes próximos, né? Uma prima, filha de uma prima que tinha esse hábito, eu posso dizer assim que se pudesse, né, talvez se não assistir um filme de terror, falar, né, que pode ser um filme consagrado, e mesmo que esteja com vocês, trazer um incômodo, assim, um certo medo, né, uma insegurança. Eu não sei como te explicar a palavra que eu posso falar, assim, que pode acontecer para ser mais leve, né? Porque eu já vi situações da pessoa assistir e no mundo espiritual ela ser atingida, sabe? Então eu já teria um receio, né? Eu falo para meu filho, ele é um filme, filmes de terror geralmente eles são consagrados, eles não são feitos por pessoas cristãs. Então você corre o risco de abrir uma brecha, né? Eu teria um pouquinho de receio de assistir um filme de terror, sabe? Mas que Obrigado. nem Deus vai falar o coração de vocês, e cada família é cada família, como o pastor está dizendo, né? Isso, o que você falou ali, Elaine, eu creio que irmãos, né, vocês dois, esqueci o sobrenome do irmão ali, né? Mas a irmã Fabiana e marido, Kizab, né? Kizabo, Quezado, né? Isso. Quezado, irmã Fabiana. Orem nesse sentido. Quando você sentir paz, se você sentir paz, vocês fazem isso, porque vocês vão estar protegidos.
mesmo que aquele filme venha contra, né, seja consagrado, sabe, não vai conseguir atingir vocês. E vocês vão conseguir atingir o objetivo com a filha. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Obrigado. Nada, obrigado, irmãos. Obrigado, Elaine. Obrigada, Elaine. Amém. Tem a irmã aqui de verde, que ela está ali como Peter Souza. A irmã levantou a mão também ali. Pode falar, irmã? Oi. Quem que está como Peter Souza ali? Levantou a mão ali, pode falar? Travou ali a imagem dela. Será que só para mim ou para todos? Eu acho que estava travado mesmo. Está travado, né? Mais alguém, irmãos, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então, se está todo mundo satisfeito, né? Eu tenho só uma colocação, por favor, Fábio, aqui de Macapá. Tá Eu certo, tenho um irmão. texto aqui onde eu fiz algumas anotações, né? Aí eu imagino assim, como deixar uma criança que não tem um código de valores, de ética, de caráter formado, decidir o caminho que ela anda, né? Como é que pais permitem isso? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço, de manter os jovens, né? Nós temos um filho de 17 anos, que nós já passamos por essas situações aí, de filme de terror, de disciplina, de estar disciplinando, a imposição de autoridade, mesmo porque a autoridade que nós temos ela foi instituída por Deus, né? Então, a gente sempre manteve, como a gente diz, eu como nordestino, a gente diz assim, com rédea curta. Uhum. E a gente tem sempre essa disciplina. Hoje, por conta dessa disciplina, de ministrar na vida dele, de discipular a vida dele, hoje ele faz parte do louvor, é levita, líder de célula. Então tem uma vida voltada ao Senhor, tem uma vida voltada a Deus. Ele vive Cristo. Hoje eu assisto uma ministração dele e eu fico emocionado, meus olhos enchem d'água. Eu vejo Cristo nele. Então, esse processo de a gente trabalhar a vida dos nossos filhos de forma... Como a gente tem no curso de Homem ao Máximo, que a gente deve ser enérgico, mais amoroso, então a gente tem essa metodologia de trabalho com ele, de ser enérgico, mas também ao mesmo tempo amoroso. Ele, como membro integrante da família, ele tem os seus desejos, tem os seus sonhos, tem as suas ambições, tem suas vontades, e tudo aquilo que foge do que Deus diz que é para a gente fazer, a gente não permite. Obrigado, irmão, pela sua participação. Né? E é isso mesmo. Né? A gente que fique bem claro, né, que a lição 6 ali, ela não diz para você retirar toda a autoridade, né? Ela diz para você ir retirando conforme o filho vai alcançando a responsabilidade. Tá? Então, você deve fazer isso em conformidade com Deus, né? E com a sua esposa, com o seu cônjuge, e porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais como, né? Ter ele debaixo da sua autoridade, querendo você ou não, né? Então, a gente vai fazendo isso de forma gradativa, vai ensinando eles, conforme eles vão aprendendo, eles já vão fazendo, né, por conta própria, e óbvio, né, tudo dentro da palavra do Senhor aí. A pessoa ali que está com o Peter, está com a mão levantada, voltou, né, tinha travado. Isso, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos, eu sou a Larissa, sou a esposa do Peter, e eu queria falar só um pouquinho, né, quando o senhor falou, pastor, que o senhor nem precisou, é como se eu tivesse dito que Deus, ele arma umas situações, né, que você consegue explicar, não em palavras, mas em situações
Por exemplo, como o senhor disse, quando foi ao futebol com seu filho, não foi? O senhor falou sobre isso. E aí eu queria falar sobre uma situação aqui, o Peter, meu marido. Nós temos uma filha de 12 anos, ela fez 12 anos. Primeiro, né, eu sou de Macapá, Amapá, junto com o pastor Fábio e a pastora Valéria. Nós somos da mesma igreja, da mesma congregação, somos irmãos em Cristo e pastores. Eu e meu marido somos pastores de jovens, fomos consagrados pela vontade do Senhor, não pela nossa. Glória a Deus. E a minha filha, de 12 anos, ela faz parte do Ministério de Louvor. Assim, ela é do slide, ela começou a cantar agora, mas canta só em casa, né? Ela ainda tem vergonha de subir ao altar, e meu marido toca teclado. Só que, assim, nós observamos a Isabela como se ela estivesse um pouco distante das coisas que a gente falava a respeito de Deus, né? Ela já teve as experiências dela com Deus, mas era como se ela não conseguisse acompanhar com a gente. E um certo dia, o meu tio chegou em casa, o meu tio chegou lá na minha casa, e aí eu comecei a conversar com ele sobre um assunto sobre louvor, que é o louvor, que eu tinha visto na Bíblia, eu tinha visto num podcast, e eu comecei a pesquisar na Bíblia e aquilo me impactou. E a minha filha chegou bem na hora. Ou seja, a conversa era com o meu tio, mas a minha filha chegou na hora e escutou que nós estávamos falando sobre o louvor, que era o louvor. E aí a minha filha pegou, sentou à mesa. E a gente começou a explicar, começamos a conversar. Foi notório que algo diferente aconteceu com a minha filha. Algo a impactou naquele momento do que eu estava conversando com meu tio, entendeu? E no dia seguinte, isso foi numa sexta-feira, quando foi num sábado, eu estava arrumando a casa com a minha filha, ela disse assim, mãe, eu estou mudando toda a minha playlist de música. Eu disse, por quê, filha? Ela disse assim, porque nada desses louvores aqui tinha na minha playlist. Eu senti muito forte, me convenceu, ela disse assim, me convenceu dentro de mim que eu estava fazendo alguma coisa de errado. E aí eu senti aquela vontade de chorar, mas eu falei assim, não, Senhor, eu sei que foi tu que falasse com a minha filha, porque assim, a minha filha, eu e meu marido, a gente era bastante rígido com ela. Nós temos um menino também de 4 anos, que é uma peça rara, né, do Senhor, mas foi o Senhor que me deu esse filho. Eu tenho orado muito a Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para ensinar ele, que tanto a pastora Valéria quanto o pastor Fábio sabem que ele não é fácil. E, assim, eu senti muito de Deus, a minha filha enxergar isso, e eu não precisei falar, porque foi o Senhor, para ela, né? Foi o Senhor que armou essa situação, e o Espírito Santo convenceu a minha filha. Não que nós não tivéssemos feito nada, nós fizemos sim, nós impomos muita coisa, conversamos muito com ela, mas é aquele versículo que o Senhor fala, né? Que quem convence é o Espírito Santo, é ele quem convence, né? Então a minha filha se sentiu confrontada, não por mim, por eu ter imposto ou apresentado na palavra, mas foi uma conversa que o Espírito Santo a convenceu. E hoje a minha filha, para honra e glória de Deus, e a minha filha, ela tem levado muitos jovens, muitos coleguinhas da escola, para a célula de jovens, que é ministrada pelo Gabriel, que é o filho dos pastores aí, Fábio e Valéria, né, e da Madu. E a minha filha tem levado 4, 5 jovens, toda semana ela leva, e ela está muito feliz com isso, porque ela disse assim, mãe, algo mudou dentro de mim. Falei, minha filha, você está vendo? Isso é tudo questão de um posicionamento, de você se posicionar em Deus. Quem você é em Deus? Porque você tem uma identidade. Se você não souber quem você é em Deus, o diabo ele te traga muito rápido. E assim, depois disso, a gente começou a conversar mais sobre isso, começamos a ministrar muito mais a vida da Isabela, porque antes, assim, quando ela me perguntava algo eu começava a falar para ela, quando eu me espantava, eu já estava brigando, já estava ministrando, outra hora eu estava brigando, e eu me perdia muito nisso, né? E depois dessa situação, fluiu naturalmente, como o próprio Senhor faz, né? Então, eu queria só dar essa confirmação aí que o Senhor disse, né? Que o próprio Deus, ele coloca umas situações que a gente consegue ministrar o coração dos nossos filhos, né? E aí o Senhor vem, convence tudo, e concordar ali também com a irmã, eu acho que é a Eliane, né? Quando ela falou sobre algumas legalidades que a gente dá, né, através de algumas situações, alguns filmes, isso é muito verdade, porque ainda com a minha filha, nós tivemos uma situação com ela dentro de casa, a minha filha assistia a esses filmes de Naruto, essas coisas assim, sabe? Só que assim, nós não sabíamos o que era na época, né? Nós éramos só líder de jovens na época, então a gente estava novo convertido, a gente não entendia muito. E lá um dia meu marido passou
e viu ela assistindo no notebook, escutando uma música, estava pausada, estava alguma coisa sobre demônios, né, amor? Alguma coisa sobre demônios. Ele falou assim, Isabela, que música? A legenda. Ele perguntou assim, Isabela, que música é essa que você está assistindo? Que filme é esse? Ela disse, pai, estou assistindo Naruto. Ele falou assim, mas por que essa legenda, alguma coisa sobre demônios? Ela, não, estão cantando uma música. Só que assim, estava a tradução, mas a linguagem, a canção era a canção do idioma deles, mas tinha a tradução embaixo, né? E aí, a partir desse dia, nós entendemos por que a minha filha acordava toda madrugada, desesperada, chorando, dizendo que ela não conseguia dormir, que ela sentia alguém olhando ela, observando ela. E meu marido levantava, a gente começava a orar, começava a clamar diante do Senhor, a gente sentia aquele arrepio, e não era um arrepio bom, né? Era algo muito diferente, não era a presença do Senhor, nós entendíamos aquilo, mas era como se fosse assim, a gente expulsava ali, mas voltava de novo, porque ela continuava assistindo. Então, foi aberta uma legalidade, a minha filha abriu essa legalidade sem saber, sem entender que ela estava abrindo essa legalidade. Então, desde aí, desde essa situação que nós vimos isso, nós a proibimos, falamos, você está vendo tudo isso que você sente à noite, minha filha, isso não é o Senhor. Começamos a ministrar a vida da nossa filha, e para honra e glória do Senhor, nossa filha passou a ter noites de sono tranquila. Ou seja, foi aberta uma legalidade que ela não sabia, e nem nós. Quando nós nos demos conta, a nossa filha estava há mais de um mês chamando a gente para orar, porque ela não conseguia dormir, ela sentia alguém olhando ela. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com isso, porque o diabo, ele usa, a palavra do Senhor diz que o diabo está ao nosso derredor, esperando qualquer momento, qualquer brechinha, não é mesmo? Então, a gente precisa ter muito cuidado realmente com isso, né? Então, obrigado, essa aí é a minha participação. Que bênção, muito obrigado. E a irmã me fez lembrar ali, na situação da sua filha, dela ouvir a sua conversa com o seu tio, né, que naquele momento, claro, eu não conheço a irmã, não conheço o seu marido, o Peter, não conheço a família de vocês, né? Mas, assim, de uma forma geral, uma criança ou uma adolescente de 12 anos, os pais geralmente só instruem, né? E muitas vezes, pais ainda fazem pior, Como é, só pastor, corrigem. Eles não ensinam, só corrigem. Só quando o filho erra, eles corrigem. Quando os filhos erram, né, e a gente vai corrigir, não que a gente não precise, né, a gente precisa corrigir, sim, mas os filhos estão como que com o escudo. Então, tudo que você falar vai bater naquele escudo e ele vai aceitar ou não. Geralmente não aceita. Agora, quando você vai conversar com ele sem instruir, sem, né, ser repetitivo, quem já fez o curso Como Criar Seus Filhos à Maneira de Deus em vídeo, já percebeu que tem o blá, 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 né? Que é aquele sermão, né? Então, o filho não está com aquilo ali, entende? Então, quando você estava conversando com o seu tio, a sua filha não tinha escudo nenhum, ela não precisava se defender de nada, e ela começou a prestar atenção, e tudo começou a ir para o coração. E Deus usou aquele momento ali, o Espírito Santo falou com ela. Amém, queridos? Muito obrigado. Irmãos, já são 21 horas e 51 minutos. Né? Nós precisamos terminar às 10 no máximo. Mas antes de terminar, eu queria apresentar 2 livros para vocês. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu senti de fazer, tá? Esse livro aqui, Maternidade, é uma pergunta, tá? Presente ou fardo? Né? Como que você responderia na prática essa pergunta? Né? Para você, mãe, principalmente. Mas serve para os pais também, tá? Para o pai, a figura masculina. Tá? Tem sido difícil criar o seu filho? Essa menina de 10 anos aí, irmã Elaine, a sua filha, tem sido um presente, tem sido um fardo? Então, esse livro aqui, tá? Ele é para todos os pais, principalmente para as mães. Tá? Eu tenho uma colega nossa, brasileira, que mora nos Estados Unidos, ela que lançou esse livro, e ela nos deu um exemplar quando estiveram no Brasil, lançando o livro. Eu li, eu fiquei apaixonado, minha esposa ficou apaixonada, e hoje a gente consegue pegar direto da distribuidora e vender a um preço acessível
para qualquer lugar do Brasil. O outro livro é do Luciano Subirá, provavelmente vocês devem conhecê-lo, né? Ele é conhecido no Brasil inteiro, é Como Flechas, né? Então, é baseado em Salmo 127, né, que fala que os filhos são como flechas nas mãos do Senhor. Esse livro aqui, eu tenho alguns exemplares dele, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar, tanto um quanto o outro, né? São fretes fixos, eu mando eles como registro módico, então o preço é igual para qualquer... Olha só lá o pastor mostrando lá, o propósito da família eu tenho também, mas já não tenho mais exemplares para vender, né? E então fica aqui a minha sugestão, é um valor só, tá? Para qualquer lugar do país. Se você tiver interesse, depois me chama no privado e a gente informa o preço e tudo certinho. Tá bom, meus queridos? Amém? Eu vou pedir, então, para o pastor, né? Pastor Fábio, é isso, pastor Fábio? Para você fazer a oração final para nós, dessa reunião aqui. Pode ser? Ok. Viu? Amém. Antes, pastor Fábio, um segundinho, só lembrando, tá? Que tudo que foi falado aqui foi gravado e deve ir para o YouTube, ok? Todo mundo de acordo? Ok, de acordo. Maravilha. Há dois domingos atrás, eu fiz exatamente uma pregação no culto de família, exatamente sobre isso, o Salmo 127, versos 3 a 5, que os filhos como são flechas na aljava do guerreiro. Tratei Exatamente. exatamente desse assunto. Senhor Deus Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, principalmente por esses motivos, Senhor, de estarmos juntos, Pai, aprendendo sobre a Tua palavra, aprendendo sobre comportamento, sobre como criar nossos filhos à luz do Senhor. Obrigado, Verdade. Senhor, por esses momentos de sabedoria. Pai, planta em nossos corações as Tuas palavras, planta em nossa mente, Pai, que a gente não só aprenda, que a gente não seja uma ovelha gorda, mas que a gente ponha em prática, Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos ensina. Que a gente viva, Senhor, a Tua palavra, que a gente tenha entendimento. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor revele as Tuas palavras a nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela vida de cada um, obrigado pelo pastor que está ministrando e sua esposa, ministrando esse curso para nós. Estamos aqui hoje, Senhor, como ouvintes, mas aprendemos muito, Pai. Continua ministrando em nossas vidas, continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos uma noite de descanso, uma boa noite de repouso, mas que a gente fique em reflexão e meditação, Senhor, sobre tudo que vimos aqui hoje. Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos, pela participação de todos. E vamos avante, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Fiquem com Deus, muito obrigado, uma boa noite a todos.